Sejam muito bem-vindas ao podcast Mater e Elas, né? Segundo episódio do nosso podcast. Eu sou Maria Carolina Maia, obstetra, ginecologista, mãe, acolhedora de mulheres, e eu digo que minha política é saúde da mulher, na defesa pela ausência de morte materna e acolhimento. Muito bom estar aqui com vocês hoje à tarde, recebendo nesse segundo episódio. Seja bem-vinda Larissa Donati, psicóloga querida, Neuraci também outra querida, psicóloga, consultora de aleitamento e doula. A gente vai falar de um tema hoje um pouquinho delicado, porém necessário, né? Que é o luto parental, tão esquecido. Né? E que agora, no mês de agosto, a gente teve finalmente a lei que começou a entrar em vigor, a lei que foi aprovada lá em maio e que veio entrar em vigor para conseguir dar um apoio melhor a essas mulheres que têm o seu luto do período do puerpério, seja no período da gestação, né? Então, é um luto perinatal, na verdade. Então, a mulher ela pode ter o seu óbito neonatal, seu óbito fetal, e que não eram vistas como mães com seus direitos. Mãe com as suas necessidades de acolhimento, mãe com necessidades de um apoio psicológico maior. E isso sempre trouxe muita dor, né? Então, a gente que lida com muitas gestações e perdas, a gente vê essa necessidade que era premente. E outubro foi considerado também um mês para se falar, né, que foi eleito aquele mês em que vai falar e acolher o luto perinatal, neonatal e infantil. Então, é um marco importante esse agosto e que a gente traz vocês hoje aqui para a gente falar sobre esse tema. Sejam muito bem-vindas. Obrigada. Então, quando a gente fala de luto parental, né, a primeira coisa que a gente percebe é um silêncio. Ninguém quer falar sobre isso. Seja a mulher, seja a família, seja o profissional que está acolhendo do outro lado, e essa mulher fica sozinha, né? Num vazio, num silêncio, numa dor, num buraco no peito, e que a gente não sabe como, digamos, abordar, né? A gente tem medo do que vai falar, medo do que ela vai sentir, e simplesmente se ignora, né? E quais os impactos a gente tem do silenciamento desse luto para essa família, para essa mulher e para esse casal? Então, a questão do luto ela é muito delicada, principalmente nesse âmbito, né, da perinatalidade, porque é o momento que está todo mundo ali esperando a vida, né? A maternidade em si ela é voltada para o nascimento, né? A expectativa de chegada de um bebê. Então, incorporar a morte nesse cenário já é um desafio muito maior, né? Porque a morte na nossa cultura já é difícil, né, de lidar, já é um assunto delicado. Então, quando a gente está falando de morte de bebês, né, isso se torna ainda uma coisa mais desafiadora, né? E aí a gente tem uma dificuldade de todos os lados, como você falou, né? A família às vezes prefere a mulher, né, o casal prefere não tocar no assunto, muitas vezes com a sensação de que se eu falar parece que vai aumentar a minha dor, né? Essa é uma fantasia, né, que muita gente tem, de que quanto mais eu falo, a dor parece que vai aumentar. E a gente sabe, né, como psicóloga, da importância de colocar para fora, né, as dores, a raiva, a revolta, a tristeza, no intuito mesmo de liberar, né, aquilo que está ali dentro, né, mesmo que ela não fale, vai estar ali dentro. É uma dificuldade da equipe, muitas vezes, né? Eu fico vendo, às vezes, a equipe um jogando para o outro, assim, para ver quem vai conduzir, sabe? De situações de exames que são feitos e que não são ditos ali na hora da imagem. Então, vá para a maternidade, porque eu acho que está acontecendo alguma coisa. Então, o próprio médico, às vezes, a própria equipe que faz essa assistência, às vezes, não tem essa preparação, né? Então, eu acredito que é uma dificuldade geral mesmo, né? Da gente poder falar do luto perinatal, justamente por ser um assunto que traz muita dor, né? Tem um termo que fala assim, quando a gente perde os pais, a gente perde o nosso passado, mas quando a gente perde um filho, a gente perde o nosso futuro, né? Essa perspectiva de futuro, né? De idealizações, de sonhos, então é um assunto muito difícil mesmo, né? É um silêncio mesmo, porque é um silêncio também incutido pela própria sociedade. Isso. Porque você tem todo um projeto. Quando você engravida, você não está pensando só no parto nem na chegada. Você está pensando em quem vai ser esse adolescente, quem vai ser essa criança lá no futuro. Você tem uma projeção e de repente aquilo é tirado. O que é que vai preencher esse vazio? Eu estava lendo outro dia e aí assim,
quando você perde um pai, você é órfão. Quando você perde um cônjuge, você é viúva. Quando você perde um filho, você é o pai do falecido. Você não muda de status. Você continua sendo o pai. Então, a gente percebe que já existe uma negação dessa situação nesses pequenos detalhes. Então, eu perco, as pessoas não estão preparadas, a equipe é invisível. Você chega no parto de um óbito fetal, quase ninguém entra naquele quarto. Evitação, né? Muitas vezes, aquela criança, aquela mulher vai ter um bebê que quem vai receber, se tiver uma doula, vai ser uma doula. Às vezes o marido tem que sair correndo, gritando que está nascendo. Porque as pessoas, elas não sabem lidar, não são preparadas para isso. E graças a Deus a lei exige que eles têm que ser preparados. É obrigado o Estado a preparar as equipes para isso. E eu espero que cumpram. Né? E não tem essa assistência. Quando o pior nasceu, você assume o plantão, trocou de plantão, ninguém para ler um prontuário, ninguém vai ver o que ocorreu, aí entra no quarto, cadê o bebê? Aonde tá? As pessoas não procuram se informar. E isso é rotineiro. Né? Você está aqui, está ouvindo outro bebê chorar, você está com sua dor. Né? A mulher começa a sentir uma culpa como se ela não tivesse sido capaz de gerar, como se ela não tivesse capaz de dar sobrevida àquela criança. Então, ela precisa de espaço, ela precisa de fala. Quanto mais ela fala, mais ela elabora esse luto, mais ela elabora essa experiência. Silenciar é adiar uma dor. A gente tem 2 problemas, não se fala ou medica. Luto não se medica. Luto vive, não né? é doença, é uma experiência que precisa ser vivida. Enquanto a gente não entender que a gente precisa vivenciar aquilo, se eu não vivencio o luto quando ele é para ser vivido, ele vai repercutir lá no futuro na minha vida. Né? Eu amei quando eu li na lei que tem lá, vai ter que ter suporte psicológico e suporte de serviço social, porque não tinha. E o suporte não é só na hora do parto, nem logo após a perda. Na próxima gestação, essa mulher tem direito a ter o suporte psicológico também, porque ela vai precisar. A gente sabe, vocês sabem que se acompanha, eu sei que eu acompanho, como elas passam uma gestação angustiante após uma perda. É uma dor que, assim, ela precisa ser vivida. Essa dor, houve um desequilíbrio. No momento em que uma criança morre, há um desequilíbrio naquela família. E vai levar um tempo para conseguir voltar ao equilíbrio. Você vai continuar sentindo, tá, aquela perda, porque nada substitui uma criança perdida, mas você dá outro significado. É interessante essa abordagem, né, assim. Então, assim, você falando, vem várias coisinhas na minha cabeça, porque é meu dia a dia, né? E você não faz ideia, porque assim, acaba que muitas são resistentes a ir ao psicólogo, ou o primeiro contato que ela tem é ali no consultório comigo depois dessa perda. Porque às vezes ela vai depois de 15 dias, depois de 30 dias, por uma perda que passou com às vezes outro profissional. E primeiro ela quer saber o porquê, né? Então ela tem que achar o que aconteceu ali, qual foi a culpa dela daquele bebê morrer, o que é que eu fiz, Ou o que ela podia ter feito, o que ela né? poderia ter feito Na para ideia de evitar. evitar. E que hoje, a gente atrás desse mundo perfeito, a gente não entende que 80% das gestações resultará em perda antes do atraso menstrual. Que boa parte das gravidezes diagnosticadas, em torno de 40%, resultarão em abortamento em até 12 semanas de vida, né? E que ela não está só nessa história, mas que ela precisa ser acolhida. Ela precisa ser entendida, porque às vezes, o que é que a gente sempre fala? A paciente, ela está ali, mas aquele sonho de gestar não é da agora. É de anos. Então, ela está gestando há muitos anos. Sim. Então, aquela perda de 6 semanas, de 8 semanas, para ela tem 10 anos. Então, a dor que ela vai sentir não é menor do que uma mulher que perdeu qualquer outro filho. O que vai representar para aquela mulher é individual dela. Então, a gente tem que saber entender e acolher essa mulher. Eu sempre digo assim, antes de você abrir uma nova porta, feche essa. Exatamente. Porque se você não fechar essa e trancar, com isso resolvido, isso vai te cobrar lá na frente.
né? E você não vai conseguir se doar como mãe e viver de forma satisfatória a experiência que você tem que viver com o seu outro filho. O primeiro que existiu, seja com 6 semanas, seja com 10, seja com 9 meses, ele existiu, ele fez parte da tua vida. Mas você precisa saber trabalhar esse luto, saber viver esse luto, para que você se permita ser mãe novamente. E às vezes existe uma pressão até da família, né, do entorno, da pessoa poder engravidar logo, né, de haver uma aceleração, né? Então, assim, tudo bem, bola para frente, daqui a pouco você engravida de novo, né? Como se a pessoa não pudesse, é uma invalidação mesmo, né? Sim. Daquela perda, daquela dor. E às vezes a mulher entra nisso, né? Nessa pressão, né? Ela mesma, por uma ansiedade de querer também se defender dessa dor, né? Para não lidar com essa dor, muitas vezes ela fica querendo engravidar o mais rápido. Assim que o médico libera, digamos assim, tá tudo bem, ela não entende que existe um processo emocional ali, né? Não é só fisiológico, né? Não é só o organismo está preparado, né, para ter um novo bebê. Ela precisa estar em condições de gestar novamente de uma maneira que vai suscitar certamente fantasias ali, né, daquela perda. Então, ela precisa estar em condições de enfrentar essa nova gestação, né? Eu que digo ela que é uma nova loteria que ela vai enfrentar, E o que né? Que não é garantia, Que né? não é garantia, né? Uhum. E que muitas vezes ela tá ali por uma pressão social e já liberou. Uhum. Mas ela não tem condição ainda, Não tá né? E tudo também bem. ela não teve o seu luto parental respeitado, né? E quanto mais cedo é a perda, né? Quanto mais prematura ela acontece, mais ela é invalidada. Uhum. Parece que só é uma criança se já Sim. estiver lá no final da gestação, se a barriga foi vista. E tem pessoas que, como você disse, ela gestou esse sonho por muito tempo. Então, não importa, ela pode ter recebido o diagnóstico hoje. Eu tenho uma pessoa que eu dei um suporte que ela soube que estava grávida perdendo. E a dor não foi diferente. Ela sofreu e ela não teve acolhimento desse sofrimento. Porque as pessoas não entendiam. Porque como é que ela nem Sim. sabia que estava grávida, soube perdendo e está sentindo essa dor? Mas doeu. É a dor da perda. É a dor da perda. Não era uma criança que ela estava planejando, mas doeu. Para ela era a filha que poderia estar ali e não estava. Mas a gente vê isso constantemente, eu acho que é algo que precisa ser falado mais. A morte precisa ser falada mais, porque ela faz parte do processo da vida humana, né? Mas ela precisa ser falada. Os ritos são tudo muito rápido. Você vai para os velórios agora, é tudo muito apressado, não dá tempo de um processo de despedida, de forma geral, não perinatal só. Mas as pessoas têm receio de falar de algo que faz parte da vida. E que precisa viver esse luto, né? Com certeza. Então, ela imagina que ela vai engravidar e que ela vai entrar naquela maternidade para levar seu bebê no colo. Claro. Ela não imagina que ela vai sair com a declaração de óbito. Ou que não vai ter um nome, né? Ou que ela não vai ter o acolhimento e o recebimento de visitas no seu quarto, porque ela é abandonada. Então, ela não recebe visitas. E aí tem uma coisa que é curiosa, né? Que as pessoas têm uma mania, digamos assim, de oferecer uma ajuda, mas é uma ajuda que não é ajuda, né? Que é tipo assim, olha, qualquer coisa me ligue, qualquer coisa conte comigo. Só que essa pessoa desaparece. Então, assim, para a gente poder dar ajuda, o apoio, a gente precisa ter presença, Sim. né? A gente precisa estar ali, porque é num cafezinho, né? É num momento ali que eu vou ter condições de falar, talvez, da minha dor, né? Não vai ser eu ligando para alguém, vou ligar porque eu estou triste. Isso não acontece. Sim. Né? E isso também é delicado porque as pessoas também ficam com medo de invadir, né? Então, é muito delicado você ficar perguntando se está tudo bem depois de uma perda, ou se está precisando de alguma coisa, porque ela não quer ser indelicada. Ao mesmo tempo que a outra pessoa precisa daquilo. Então, é uma situação, de maneira geral, que as pessoas não sabem lidar. Poderia só entrar em contato com a pessoa, olha, eu queria te fazer uma visita. Você está disponível? Isso. Você está É a questão da disposta? Para presença, você, né? eu posso ir? Seria algo bom? Porque o outro vai dizer que é ou Isso. que não é. Né? O outro é que vai me dizer, mas eu preciso me colocar numa disposição que não pareça que é só uma etiqueta. Sim. Se precisar de mim, me ligue. Ninguém liga. Né? E você quer ver uma As coisa? pessoas têm dificuldade porque as pessoas acham que ligar para alguém, pedir alguma coisa é incômodo.
As pessoas, hoje, quanto a gente trata direto isso no treino de habilidade social, expressar incômodo, fazer pedido, mas as pessoas têm dificuldade de fazer pedido. Porque estamos numa sociedade também cada vez mais individualizada, Sim. né? Então, cada um cuida da sua vida, né? Eu não posso transmitir meu problema ao outro, porque isso é incomodar, né? E aí você só descobre que você não tá só quando você começa a conversar, ela diz, eu também tive uma perda assim, assim, assim. E E ninguém a troca, sabe, né? ninguém sabe. E aí a troca de experiência começa a acontecer, né? Isso. Então, talvez se a gente conseguisse falar mais sobre isso, né, um com o outro, não Sim. levar tanto em consideração apenas o guardar para você, o não A viver. vivência solitária, né? Daquilo, Exatamente, a né? vivência solitária, perfeito. E a outra coisa que a gente tem uma maior dificuldade é da abordagem hospitalar, né? Sim. E a gente estava conversando um pouquinho antes de começar nosso podcast aqui, da dificuldade que a gente tem de onde essa mulher vai ficar, de como a gente vai dar essa assistência. Então, ela chega, ela entra na maternidade com dor, sangrando, às vezes ela traz um ultrassom que já diz que está em óbito, ela não tem um acolhimento devido diante daquela situação, ela muitas vezes está com dor e aquela dor é negligenciada, e às vezes ela vai ter um parto no próprio leito, sem um acompanhante, às vezes com um acompanhante que chama correndo uma técnica de enfermagem, e ela não sabe o que fazer com aquele bebê que nasceu e não tem E vida. junto, às vezes, com bebês que Que estão bebês ali que estão ali saudáveis, né? saudáveis, com o choro passando no corredor, né? Com a mãe passando com o bebê no colo, com visitas chegando, com balões, com flores, né? E como a gente, na verdade, com essa lei, a gente pode garantir isso, né? Então, eu acho que faz parte de um processo que os profissionais de saúde vão precisar estar juntos, né? Primeiro, cobrando isso das instituições e a gente podendo, digamos assim, acolher cada vez essas mulheres, né? No meu dia a dia, eu costumo já colocar essas mulheres num ambiente, no finalzinho do corredor, naquela salinha em que não tenha ninguém, e que a gente possa deixar aquele sinalzinho de alerta ali. Aquela mulher, ela merece um cuidado e uma atenção. Porque muitas vezes o plantão vai e volta, você vê o bebê, vai adaptar a amamentação de um bebê, passa a técnica para ver alguma coisa, mas esquece que aquela mulher está lá no cantinho, sofrida, né? E a outra coisa é a garantia do pós, né? Então, ela sai dali sem um psicólogo passar com ela, se ela tem uma garantia de um retorno para o psicólogo, para o acompanhamento, saber que ela tem o direito de licença maternidade igual, né? Saber que ela precisa, ela vai voltar para um ambiente que era anterior e que viu ela grávida. Então, o saber acolher essa mulher, né? Então, o que vocês podem falar um pouco nesse sentido para a gente aqui? Quer começar? Pode falar. Mas, olha, a lei, ela vem dizendo de você ter uma ala separada e de você ter a garantia desses profissionais. Mas a gente sabe que nem por fato de ter uma lei, infelizmente, não é garantido que ela garante, mas não garante que vão fazer, né? Eu acho que vai fazer parte do nosso papel cobrar isso, porque as instituições precisam entender que não é a mulher que tem que se adaptar aos protocolos da instituição. A instituição precisa adaptar seus protocolos à lei e às necessidades dessa mulher. Isso já começa por aí. E aí cabe a gente que está ali na área denunciar, buscar esse protocolo, orientar essas pessoas, né? Dentro do que a gente já sabe, a gente ir passando para buscar um acolhimento, orientar essa família também para estar perto. Tem casos que a mulher, quando chega em casa, nada do que estava lá, já desmontaram o quarto. Não deram a ela a chance de vivenciar isso. Na maternidade, agora, a lei garante que ela vai poder nomear, sair com um registro, né, ver seu bebê, ter esse contato com essa criança, garante que a instituição tem que investigar a causa da morte. Você não vai ficar mais sem saber o que ocorreu. E a gente vai ter que cobrar muito isso, porque isso é importante. Saber qual foi a causa pode ser um passo para evitar novas perdas. E do ponto de vista até psicológico, você dar nome às coisas, né? Você dar um significado, mesmo que às vezes tem situações, né, que você não tem um motivo assim aparente, né, de perdas. A doutora Carol deve saber disso muito bem, né? E
E que a mulher fica muito angustiada por isso. Mas então eu fui no médico ruim, então não me fizeram um diagnóstico correto, não é possível que não tenha. E às vezes a gente, até no processo, né, terapêutico, a gente dá um significado não médico, né, não fisiológico, mas há um significado para que ela possa lidar com aquela perda, né? Então, essa lei, ela vem ajudar muito esse processo do luto. Eu trouxe até esse livro aqui, né? Que eu acho que para quem trabalha com mães, com bebês, vale a pena ter. Ele tem vários protocolos aqui para serem seguidos. E um deles fala de como é importante você se despedir desse bebê, né? Dar oportunidade, né? Claro que vai ter mães que vai se recusar, é, por medo, às vezes, de ver um bebê com má formação, né? E não quer ter esse registro. Mas você oferecer, dar oportunidade para isso, ajuda demais a elaboração do luto, né? Depois, tem até sugestões da própria instituição, caso a mãe se negue, a tirar fotos desse bebê e esses registros Guarda. ficam guardados na instituição, porque muitas vezes isso é comum, a mãe depois se arrepende, né, por não ter visto esse bebê. E ali, se tiver uma mechinha de cabelo, né, alguma coisa, foto do bebê, aquilo é uma coisa muito importante, porque materializa, né, esse bebê existiu. Né, ele não foi fruto da minha fantasia, né? E isso é muito importante, né? Se tiver uma placenta, o carimbo da placenta, Isso, contando essa do história, pezinho, né? do Tudo. pezinho, ter algo. Agora, uma coisa que é importante que muita gente faz, faz uma caixinha de memória. Ali o pessoal vai fazer. Mas, gente, não é para entregar na hora que a mulher está saindo da maternidade. Sim. Ela iria sair com o bebê, a gente não vai dar ela Não é uma caixa para ela substituto, sair. né? Não é isso. Tem um momento certo de você fazer. Claro. Essa questão da foto é muito bonita, que às vezes elas não querem. Mas aí você tira, guarda, Isso. e um dia você diz a ela, eu tenho, se algum dia, não vou fazer nada com essa foto, se algum dia você quiser, pode utilizar. Pode me avisar e você entrega a pessoa. É outro significado. A maioria se arrepende. A maioria. Quem não pega essa criança, quem não se despede, a maioria se arrepende. Então, isso passa um filminho na minha cabeça, né? Porque muitas vezes como eu lido muito com bebês com algumas síndromes gênicas, síndromes cromossômicas, síndromes malformativas, o colega às vezes não se sente à vontade em querer acompanhar. E me pede um auxílio ou para estar junto com ele ou de eu acompanhar essa gestação. E aí no óbito, muitas vezes eu estou presente. Então, passa um filme de quantas vezes eu já fiz isso. De vocês falando. Parece algo tão natural que não precisava estar escrito em lei, né? Então, daquela mãe, diz assim, você precisa vivenciar, aquele bebê tem que ser visto em algum momento, senão o luto não fecha. Né? Então, às vezes, a síndrome malformativa, se ela for de face, se for externa, é difícil. Então, você mostrar aquele bebê vai ser muito traumático. Mas quando não é externo, ela vê aquele rostinho limpinho, né, sem sangue, arrumadinho, acolhidinho, enroladinho num paninho. Já botei ela no colo, já fiz foto impressa em 3D de ultrassom, entreguei de presente. Porque, assim, são maneiras da gente conseguir ela viver que ela foi mãe daquele bebê. Né? Poder vivenciar aquele luto ali e fechar aquele processo. Né? Ela é mãe daquele Ela é bebê. mãe. Então, aquele bebê ele não está aqui não vai ser fisicamente, substituído, mas ele é. Né? O meu E ela, filho. engravidando logo em seguida, não vai vir um bebê de novo. É um outro bebê e ela vai ser mãe novamente. Né? Então, é um tema muito delicado, que acho que assim, a gente tem que, digamos, dar mais importância a esse acompanhamento, tanto na maternidade, quanto durante o pré-natal com o diagnóstico, saber acolher essa mulher, quanto no pós-natal, e falar para ela que ela não é uma questão de culpa, né? Que nós somos seres humanos, e que pode acontecer com qualquer um de nós, né? Isso é muito importante, né, Carol? Porque é muito comum essa ideia por que comigo, né? Por que aconteceu comigo? E eu lembro uma vez de uma paciente que falou uma coisa que eu achei assim, que me marcou, que foi muito bonita, né? Ela estava passando, né? Tinha tido uma perda gestacional e estava no acompanhamento psicológico. E ela fala assim, por que não comigo? Né? Ela fez a invertida, né? No sentido de que, o que eu tenho de especial para não ter passado por isso, né? No sentido de normalizar também um pouco, de que essas coisas, ninguém quer passar, mas a vida é isso, né? A vida e morte, elas estão muito próximas, né? Mas a gente tenta não ver isso, né? No nosso dia a dia. Então é isso, né? Todos nós estamos suscetíveis, né? A viver isso mesmo, né? É porque a gente tem uma cultura de acreditar que quando as coisas não dão certo, como associada a não merecer.
Isso, ou um a ser fracasso, né? castigado. É. E não é isso. É que as coisas dão certo e coisas dão erradas. E nem sempre tem E nem explicação. sempre tem Isso, explicação, e nem sempre vai Que eu acontecer. digo assim, se eu tenho óbitos precoces, repetição, óbitos tardios de repetição, ou óbitos que são de final de gestação, investigue. Mas óbitos esporádicos de uma mãe saudável, não é, a gente não vai normalizar a perda dela, mas para ela entender que aquilo pode fazer parte de um processo natural, mas não banalizar. Porque essa perda é banalizada e ela, Sim. para ela, é como se dissesse assim, foi tão precoce, né? E para ela não foi, mas para fazer ela entender que ela não tem culpa daquilo ter acontecido. Não, e às vezes é tão interessante que essa mãe tem culpa por ter culpa, Isso. né? Essa coisa de que assim, mas eu nem estava desejando, por que que eu tô tão mal, né? Ou então assim, eu nem convivi com esse bebê, por que que eu tô, né, tão triste? E a gente vai falar sobre isso, né? De que não é porque não foi sonhado, não foi desejado que eu não vou sentir aquela perda, né? Claro. E aí às vezes ela se cobra de poder estar bem logo, de voltar para a vida rápido, né? Porque a gente vive nesse mundo da urgência, né? Da ansiedade, de que um dia não pode ser perdido, e isso vai complicando todo o Eu processo. preciso mostrar para as pessoas que eu sou forte, que já passou, Isso. já segurei Superei, e estou né? por dentro me destruindo, né? Exato. E assim, o fato de eu não ter desejado uma criança não quer dizer que eu sou responsável por ela não ter sobrevivido, né? São muitas questões, né? Muitas. E aí a gente precisa ter um cuidado importante emocional com essa mulher, a gente precisa treinar bastante essa equipe para acolhê-la, né? E aí tá o papel de vocês nesse processo do durante, do após, né? E a próxima gestação tá junto. Então, o acompanhamento psicológico, né? Para que a gente possa viver da melhor maneira e menos traumático esse luto parental. Agradeço bastante a presença de vocês aqui com a gente hoje nessa tarde, falando de um tema que é extremamente delicado, mas que não pode ser colocado embaixo do tapete. A gente precisa falar sobre ele. E agora a gente tem mais respaldo para poder lutar por essas mulheres. Muito obrigada a vocês. Obrigada. Sabe uma coisa que é bom a gente finalizar? É lembrar elas que elas têm direito de sentir e direito de expressar o que sente. Nunca abra mão disso. Você passou por uma perda, fale. Você vai encontrar quem escute. E aqui em Aracaju, a gente tem um grupo, que é o Grupo Casulo, que é um grupo que dá um suporte para pessoas que vivenciaram perdas. As meninas têm um trabalho para isso, né? Então, é uma sugestão também para a gente pontuar, porque é da terra. Tem grupos online que dão esse suporte, mas a gente tem esse, que é um grupo só para isso. Muito obrigada mais uma vez a vocês. Obrigada.